O que chamamos de ver é, na verdade, um processo onde o olho humano retém uma imagem por uma fração de segundo após ela desaparecer do campo de visão. Esse fenômeno é conhecido como persistência retiniana. Desde a antiguidade, pensadores como Aristóteles e Ptolomeu já haviam percebido que o rastro de uma tocha em movimento parecia formar um círculo de fogo no escuro, mas a aplicação científica só surgiu no século XIX. Em 1824, o físico Peter Mark Roget documentou como o olho humano processa imagens rápidas, despertando o interesse de vários inventores que queriam enganar a percepção humana. Essa descoberta deu origem aos chamados brinquedos ópticos, dispositivos que transformaram a ciência em entretenimento doméstico. Um dos mais conhecidos é o taumatrópio, um disco simples que une duas imagens, como um pássaro e uma gaiola, criando uma só quando gira rapidamente. Como funciona? Bem, quando a luz atinge a retina, moléculas chamadas de rodopsina e fotopsina mudam de forma e geram sinais elétricos. Esses sinais não desaparecem imediatamente. Eles duram em torno de 0,05 e 0,1 segundos. Quando a luz chega aos fotorreceptores, a rodopsina nos bastonetes e fotopsinas nos cones sofrem alterações químicas. Esse processo gera sinais elétricos que seguem para o cérebro, mas essas moléculas levam alguns milissegundos para se regenerar e, durante esse tempo, continuam parcialmente ativas. Os fotorreceptores não desligam instantaneamente. A resposta deles é lenta, e o cérebro também precisa de um tempo para processar cada estímulo. Essa combinação cria uma sobreposição entre imagens sucessivas, permitindo que eu veja um movimento contínuo. Além da retina, o cérebro contribui para a chamada memória sensorial. Ela retém a impressão visual por frações de segundos, evitando que o mundo fique preto. Toda vez que piscamos, é como se o cérebro preenchesse os intervalos e mantivesse a continuidade da visão. Portanto, a persistência retiniana é o resultado da química da visão, da resposta dos fotorreceptores e da memória sensorial do cérebro. Aplicações modernas. A persistência retiniana não é apenas uma curiosidade científica, é a base de grande parte das tecnologias visuais que usamos todos os dias. Do cinema clássico às tecnologias modernas, a persistência retiniana é o elo invisível que transforma imagem rápida em movimento fluido. Sem ela, nossa forma de ver seria diferente. A persistência retiniana é um fenômeno essencial para a nossa percepção de movimento. Graças à resposta prolongada, uso dos fotorreceptores e a memória sensorial do cérebro, conseguimos transformar as imagens ópticas em continuidade visual. Sem esse mecanismo natural, não existiriam o cinema, a televisão, os jogos eletrônicos ou a realidade virtual. A persistência retiniana não apenas explica como enxergamos o movimento, mas sustenta grande parte das inovações visuais que mudam nossa forma de ver o mundo. O que chamamos de ver é, na verdade, um truque da nossa própria biologia. Esse truque que nos permite viver experiências visuais imersivas e dinâmicas todos os dias.
Eu me chamo Gustavo e estarei explicando o que acontece no experimento do disco de Newton. Bem, é uma demonstração clássica de como a luz branca é formada, criada por Isaac Newton. Ela inverte a lógica do prisma, em vez de separar a luz, ele as mistura. Aqui está o que acontece. Primeiro, a composição da luz, o disco é pintado com as 7 cores do espectro visível: vermelho, laranja, amarelo, verde, azul, anil e violeta. Essas cores representam os componentes que, juntas, formam a luz branca. Bem, o segundo, o fenômeno da persistência retiniana. Quando o disco começa a girar em alta velocidade, nossos olhos não conseguem mais distinguir as cores individualmente. Isso ocorre devido à persistência da visão. A imagem de cada cor permanece na nossa retina por uma fração de segundo. Se o disco gira rápido o suficiente, a imagem de cor seguinte chega antes que o interior tenha desaparecido. O cérebro acaba somando todos os estímulos luminosos de uma vez só. Terceiro, a síntese aditiva. O resultado final dessa mistura rápida é a percepção da cor branca ou cinza esbranquiçada, dependendo da pureza das cores e da iluminação do ambiente. Esse processo é chamado de síntese aditiva, provando que a luz branca não é a ausência de cor, mas sim a combinação de todas elas. Irei falar sobre o experimento de Young, também conhecido como experimento dupla fenda, que é um experimento clássico para demonstrar a natureza ondulatória da luz através de rastros ou padrões da interferência. Bem, o conceito, no início do século XIX, havia uma grande briga científica. A luz era feita de pequenas bolinhas ou era uma onda, como o som ou as ondas do mar. Thomas Young resolveu testar isso em 1801. O setup do experimento, que era uma fonte de luz como um laser ou luz solar, passando por um pequeno furo, uma barreira com duas fendas verticais muito próximas, um antiparo, uma parede ou tela, ao fundo para observar onde a luz bate. O que acontece? Se a luz fosse puramente partícula, esperaríamos ver apenas 2 riscos brilhantes no antiparo, exatamente atrás das fendas, mas o que acontece é o padrão de interferência. O fenômeno da interferência, quando a luz passa pelas 2 fendas, ela se divide em 2 novas frentes de ondas. Essas ondas se espalham e começam a se encontrar no caminho até a parede. Interferência construtiva, onde o pico de uma onda encontra o pico da outra. Elas se somam e isso cria as faixas de luz brilhantes. Interferência destrutiva, onde o pico de uma onda encontra o vale da outra. Elas se cancelam. Isso cria as faixas escuras, os rastros de sombra. Esse experimento provou que a luz se comporta como uma onda. Mais tarde, a física quântica complicou as coisas ao mostrar que a luz também pode se comportar como partícula fóton. Mas o experimento dupla fenda continua sendo a prova máxima da dualidade onda-partícula.